Fala, turma! Semana passada a gente colocou na comunidade MD Ensino um artigo muito legal sobre personalização do manejo hemodinâmico. E é tão legal que eu resolvi fazer aqui um pocket, aqui, uma coisa bem rapidinha, mas para explicar um conceito central desse artigo e algo extremamente prático. Então, o que a gente vai falar, o que o artigo fala, né? E na verdade já tem sido muito discutido isso, a gente já falou sobre isso, mas ele divide o manejo do choque já há algum tempo. Esse não é esquema tão original assim, mas ele divide o esquema do choque em 4 etapas. A etapa de salvamento, vamos dizer assim, de otimização, a etapa de estabilização e de descalonamento. Eu gosto de entender que essas 3 etapas aqui, de uma maneira geral, elas acontecem na UTI, ok? Só que esta etapa aqui, fundamental, ela acontece no PS. Então, de uma maneira geral, a gente tem essas 4 etapas dentro desses locais. É óbvio que uma pode acontecer na outra e vice-versa, mas isso é o que acontece de uma maneira geral. E na fase de salvamento, vamos dizer assim, ele coloca pra gente que o fundamental, nessa fase o que a gente tem que olhar para fluido e vasopressor. A gente já falou na aula de choque do bando de uma hora, né? A gente vai estar focado nisso, mas a gente tem que olhar fluido e vasopressor. E é legal que ele dá pra gente algumas metas aqui do que a gente tem que fazer nesta fase. Então a gente precisa acessar aí a pressão arterial média, a gente precisa avaliar o tempo de enchimento capilar, o lactato, fazer um eco básico para poder avaliar a capacidade de fluido e responsividade. Então olha que bacana, ele dá pra gente esse guia do que fazer nessa fase. Então, o que fazer mais ou menos no PS? Eu preciso ver minha PAM, ter meu lactato, olhar minha perfusão periférica, exame clínico. E ao mesmo tempo, quando eu começo o vasopressor, com as metas, que a gente já falou bastante na aula de vasopressor, de PAM de 65, e aqui eu sempre gosto de destacar, eu acho que as pessoas ainda dão pouco valor para a pressão diastólica maior que 45. Às vezes o paciente tem uma pressão média de 65, mas uma diastólica baixa, e é a diastólica que perfunde órgãos, principalmente coronária, e nesse contexto ela pode piorar ainda mais o choque. Então essa é a primeira fase, esse é o primeiro momento aqui, que em geral acontece dentro do PS, em geral. De uma maneira geral, esse paciente depois ele caminha para a UTI, a gente vai para o que ele chama de uma fase de otimização. E nessa fase, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa entender em que momento do paciente a gente está. A gente já falou isso também numa live, em que momento do paciente que eu estou. E aí para isso eu vou avaliar a minha fluido-responsividade. Eu vou fazer isso de uma maneira extremamente guiada, seja por qualquer mecanismo de fluido-responsividade, eco, enfim, a gente também tem aula sobre isso na comunidade, mas o fato é que a gente tem que avaliar a fluidez e responsividade, e aqui legal, eu preciso avaliar também a minha perfusão tissular. Eu não posso olhar só também para o fluido agora, eu preciso olhar para DO2, eu preciso olhar para o acoplamento entre oferta e demanda. A gente já conversou também na comunidade sobre isso numa aula, mas é legal que essa é a fase que a gente tem que tomar cuidado para não ser agressivo demais. Nessa fase, ele também mostra para a gente que a gente tem que olhar os órgãos, a perfusão orgânica, ou seja, talvez o débito urinário seja ainda mais importante nesse momento, o próprio lactato, como a gente já disse, essas são nossas metas. E avaliar neste contexto se eu tenho aqui uma má perfusão, se eu tenho um fluido que já está no talo e está cheio, se cabe para esse meu paciente algum inotrópico. Essa é a hora do inotrópico depois de uma correta avaliação. Não é para sair fazendo dobutamina para todo mundo, nem tampouco é para nunca fazer dobutamina para ninguém. Nesse sentido, fazer um ecocardiograma é muito importante. Mas eu queria destacar que essa é uma fase que você precisa entender em que pé que está o paciente, beleza? Aí a gente vai para a fase de estabilização, que eu, Gabriel, agente da MD, a gente chama de voo de cruzeiro. Basicamente, nessa fase, a gente vai acompanhar se esse paciente não está com edema, se esse paciente dá para começar a diminuir o vasopressor e discutir qual vasopressor a gente vai diminuir, também já falou isso numa aula. A gente vai continuar avaliando a ecocardiografia e a redução dos nossos suportes. Então, é a fase de voo de cruzeiro. Estabilizei, recuperei, salvei meu paciente, otimizei ali, ajuste de alfaiate, ajuste fino, melhorei, estabilizei, eu não fico mexendo demais. E esse é um erro comum, tá? Muita gente fica mexendo demais e é um erro comum não só na UTI, no PS, onde esse paciente estiver. E uma quarta fase
que talvez seja importante a gente falar dela, porque é uma fase que as pessoas não fazem muito, entendem como uma fase mais passiva, mas é uma fase extremamente ativa, que é a fase do descalonamento, no qual eu começo de maneira ativa, posso começar, e talvez devo, porque tem vários trabalhos mostrando isso, uma redução do fluido. A hora que eu lanço mão de um diurético, se esse paciente tiver em diálise, talvez ser um pouco mais agressivo com a ultrafiltração dele, porque eu preciso tirar edema, para que os órgãos realmente comecem a voltar a funcionar, o intestino funcione de forma efetiva. A gente sabe que hipervolemia, edema tissular, aumenta também a mortalidade. É a hora que eu realmente tiro meu vasopressor, a gente já discutiu que em geral a gente começa tirando a vasopressina, ok? É a hora que eu continuo avaliando meu paciente de forma bem próxima, mas é uma hora que eu estou tirando o suporte. Eu gosto de falar que é pouso. Aqui a gente está, vamos fazer assim um esquema legal pra gente? Aqui a gente está levantando o voo. Fase de salvamento, otimização. Estou saindo da pista, levantando o voo para cuidar e salvar meu paciente. Na estabilização, é meu voo de cruzeiro. Eu só tento evitar que coisas agridam, que o que eu fiz no começo esteja agredindo, vejo se eu consigo diminuir. E aqui é talvez o nosso pouso, fazendo uma analogia aí com a aviação, que a gente sempre gosta de fazer por causa de segurança, enfim. Então, isso está no trabalho, está muito bem explicado, tem muita coisa legal nesse trabalho, é só uma página do trabalho. Passa lá na comunidade MD Ensino, que vocês vão ter acesso a esse conteúdo na íntegra, também com os nossos comentários, beleza?